dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Essa frase é dita por um filósofo, e eu sei. E o meu canal não é sobre filosofia e eu acho que não tem nada a ver com isso. Porém, eu tive a ideia de fazer esse vídeo e, em base a essa frase desse filósofo, eu literalmente conectei automaticamente com o Light de Death Note. E se você estivesse perguntando por que eu escolhi o Light para fazer a comparação com essa frase e ter a ideia de fazer esse vídeo, é porque literalmente o Light era uma pessoa boa que foi consumida pelo mal. Mas e se eu dissesse que não foi bem assim? E se eu dissesse que não foi desse jeito? Ou melhor, se eu dissesse que se fosse com você, não seria desse jeito? Maquiavel, o filósofo por trás dessa frase. Light Yagami, o portador do livro da morte, ou mais conhecido por todos, o Death Note. Claramente a história do anime e do mangá deixa claro pra gente que sim, existiu outro portador do Death Note, sendo o primeiro uma criança de 13 anos de idade. Eu sei que para muitos, inclusive para mim, essa história do Taro Kagami, que é o primeiro portador do Death Note, ela não é considerada canônica, até porque ela é cheia de coisas que não se tem no anime e muito menos no mangá, como literalmente aquela borracha que quando você apaga o nome da pessoa escrita no caderno, a pessoa revive. Porém, ela é uma boa história para se usar de exemplo para executar o que eu quero executar nesse vídeo, porque literalmente, igual toda criança, Taro Kagami tinha a sua inocência. E vamos lá, quando você compara um adulto ou um quase adulto com uma criança, que no caso é o Taro, e o adulto e quase adulto é o Light, você consegue ver uma diferença muito grande, já que uma criança não tem seu cérebro e sua cabeça totalmente formada para pensar nas coisas de uma forma exata como um adulto. Já Light Yagami já tinha sua cabeça formada, seus planos em mente e exatamente um objetivo já prescrito e bem pensado para ele no futuro. E pelo contrário de Light, Taro Kagami era inexperiente. Isso obviamente se dá ao fato dele ter 13 anos de idade e com certeza não ter experiência para usar o Death Note, até porque ele não era o melhor aluno do Japão como Light era, perdendo assim inúmeros pontos atrás do Light. Eu acredito que muitos que estão aqui que leram o mangá e assistiram o anime já pensaram como seria se tivesse o Death Note em mãos, e se pudesse tirar a vida de qualquer um apenas utilizando o seu nome. Eu aposto que muita pessoa, assim como eu, sempre olhou as características do Light e as atitudes dele e literalmente pensou: ah, eu seria muito melhor que esse cara sendo o Kira. Eu não faria essas escolhas que ele tá fazendo. Se ele não quisesse ser descoberto, era só simplesmente ele não avisar ao L que ele existia, ou indicar que as mortes estavam acontecendo porque tinha alguém fazendo elas acontecerem. Vamos lá. Tenta excluir o máximo da sua cabeça que você já leu, assistiu ou viu qualquer coisa sobre o Death Note. Ele literalmente não existe mais. Porém, você tá andando na rua e simplesmente um livro cai sobre sua cabeça. E sim, esse livro é o Death Note. Nessa situação tem alguns tipos de opções. Opção 1, você vai cagar literalmente para aquele livro porque você vai achar que alguém deixou cair de algum lugar, então você não vai pegar porque você não quer se encrencar com alguém. Ou a segunda opção, que pode ser que você olhe o livro, pegue ele e acha que é uma piada de mau gosto e mesmo assim leve. Também pode ter a terceira opção, que você vai olhar para ele, vai achar que é uma piada de mau gosto e vai deixar ele lá por puro medo interno, que é aquele medo involuntário que a gente sempre tem quando vê alguma coisa que parece ser um pouco suspeita. Ok, digamos que você pegou o livro e lembre-se, você não deixou de ser você, porque você nunca viu Death Note na vida, esse anime não existe e muito menos o mangá. Você literalmente abre o livro ali mesmo, porque você é curioso assim como eu. E ali em público mesmo você começa a andar com o livro enquanto lê as regras dele. O humano que tiver o nome escrito no caderno morrerá. Você lê isso e claramente acha estranho. Porém, em nenhum momento você acha que é piada de alguém, até porque tá muito elaborado para ser. De início você só acha que é um nerd muito fantasioso que literalmente fez isso pra guardar ou algo do tipo, até porque o livro tem uma capa muito bonita e ele é bem detalhadinho. E lendo tudo aquilo, mesmo que seu eu diga que não vai funcionar e que é uma mentira, todo ser humano é curioso e com certeza você vai tentar testar.
Só que com quem você testaria? você é literalmente uma pessoa comum. Você sabe que aquele livro não vai funcionar. Você tem literalmente a certeza disso. É literalmente impossível matar uma pessoa só usando o nome dela. Não faz nem sentido. E simplesmente você poderia ter escutado o seu eu interior, o eu que fala: com certeza não vai dar certo, isso é com certeza muito impossível. E você vai tentar testar o livro. Porém, com quem que você testaria? Com quem? Com a pessoa que você mais odeia? Com, sei lá, uma pessoa que te decepcionou? E é aí que você pensa: quem merecia morrer? Quem nesse mundo merece morrer? E é ali, com um livro na mão, um livro que diz que apenas com o rosto da pessoa e o seu nome você pode matá-la. Aqui, você colocaria o nome de qualquer pessoa. Não sei qual pessoa você escolheu. Eu não sei se você vai comentar a pessoa que você escolheu. Provavelmente não, porque você não é louco. Você vai guardar pra você, como você sempre faz e como provavelmente você sempre vai fazer. Quando perguntarem pra você o que você faria se tivesse poderes, você vai falar que salvaria o mundo. E da mesma forma que se perguntarem o que você faria se tivesse Death Note, você vai falar que tentaria fazer um plano melhor do que o plano do Light. Obviamente assim, tentando ao máximo não errar em tudo que ele errou. Light Yagami, na minha visão, sempre foi uma pessoa má, e o Death Note não corrompeu ele, e sim mostrou quem ele realmente era. Só que ele nunca mostraria esse eu dele se ele não tivesse todo esse poder. O Light não conhecia literalmente tudo que ele era capaz, até porque ele só soube que era capaz de usar o poder do Death Note apenas depois de ter o Death Note. Como eu mencionei, Taro Kagami tinha apenas 13 anos e também usou o Death Note. E isso só nos prova que, de fato, para mostrarmos quem somos, precisamos de um poder dado a nós.